Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Esse texto está escrito em Lucas 2, versículo 14, e é o cântico que os anjos cantaram para os pastores por ocasião do nascimento do bebê Jesus. Mas você, que já leu e já escutou esse cântico tantas vezes, já pensou sobre ele? Já pensou que tem muito de graça justamente nessas poucas palavras? Chegou então a tão esperada data do Natal. E o programa Vida Mais Viva continua sobre o que vem falando durante muitas semanas: a graça. A graça de Cristo está presente também no Cântico de Natal. E neste momento, a gente faz uma pausa na série Os 10 Mandamentos para lembrar do nascimento mais importante da história. O nascimento daquele que é o ser mais poderoso de todos, mas que decidiu vir como um simples bebezinho para que você e eu tivéssemos uma nova oportunidade. Vem com a gente para meditarmos então nesse belo cântico. E você vai entender que a graça de Cristo ultrapassa todas as barreiras e está presente até mesmo no Cântico de Natal. Olá, seja muito bem-vindo, amigo e amiga queridos que acompanham o programa Vida Mais Viva. Eu sempre digo que é de coração que a gente faz e fala essas boas-vindas para você, porque a gente vem aqui gravar esse programa sempre desejando que a tua família e a tua vida seja mais e mais abençoada. A nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e a você que dedica parte do seu dia para acompanhar as coisas que a gente prepara com tanto carinho. Hoje eu quero mandar um beijo e um abraço muito especial para uma telespectadora chamada Samantha Rodrigues. Samantha, a gente tem acompanhado as coisas que você escreve e para nós da equipe do programa Vida Mais Viva é algo tão gratificante saber que a sua vida tem sido edificada pelas coisas que a gente fala aqui. Obrigada por escrever para nós, a gente fica muito feliz mesmo. E a você que nunca falou com a gente, ou a você que também escreve como a Samantha, o nosso muito obrigada. Mas se você nunca escreveu, nunca falou com a gente do programa Vida Mais Viva, como é que pode fazê-lo? Como é que pode falar com a gente? Como eu sempre digo, nós temos 3 mecanismos. Você pode entrar lá na nossa página do Facebook, entrar, curtir, comentar e compartilhar. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, inscreva-se, né? Na verdade, o correto, inscreva-se lá no canal do YouTube. Você vai receber todas as atualizações, os vídeos em primeira mão, vão assistir, poder comentar e também assistir todos os vídeos anteriores, algum pedacinho que você gostaria de rever. E temos também um blog na TV Novo Tempo, lá novotempo.com/Vida Mais Viva. Você pode falar com a gente por ali também. Tendo dado esse recado, tenho algumas explicações para te dar. Você sabe que nós estamos no meio da série Os 10 Mandamentos, mas está chegando uma data tão especial, que nós precisamos interromper provisoriamente essa série que volta logo em janeiro, viu? Você não vai ficar com saudade dela. Mas hoje o clima é de Natal, como você já viu na abertura. Está se aproximando uma data muito especial, o nascimento do nosso Salvador. E por isso nós vamos gravar hoje um programa especial de Natal. Agora, antes da gente mergulhar nesse assunto, tem as pessoas que você já conhece que querem falar com você também. Professor Muniz e Pastor Chaguri, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutora Mariana, amigo Muniz, satisfação estar com você mais uma vez e espero que esse Natal seja um Natal de bênçãos à sua família, repleta da coragem que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Alegria cumprimentar os amigos aqui e você, já com as luzes de Natal, com esse clima, né, de paz e harmonia centralizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que esse programa possa contribuir para essa nossa segurança de fé no nosso Salvador, não é? E como é que está a sua casa? Como é que estão os preparativos do Natal? Às vezes, é uma data tão gostosa, né? A cidade fica mais bonita, mas às vezes a gente fica tão envolto na correria e vai receber amigos e vai receber familiares que a gente acaba esquecendo. De verdade, deixa para lá no finalzinho, lá do dia 24, a gente lembrar, Jesus nasceu. Mas que a gente possa aproveitar todos esses dias para já lembrar a mensagem especial que o Natal traz. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o
Cântico de Natal, não é isso, meninos? É isso aí. E aí eu gostaria de pedir que vocês lessem o texto de sim. Lucas, em que contextualiza, em que o cântico, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o Cântico do Natal. Eu vou ler, está em Lucas, capítulo 2, a partir do verso 10, nós temos a seguinte mensagem do Senhor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que lindo, né? Muito bonito. E a minha primeira pergunta, na verdade, tem a ver com o que você falou logo no comecinho. As primeiras palavras que você leu foi, não temais. Por quê? Era um momento de ter medo? Por que o ser humano tem medo? E do que o ser humano tem medo? Essa é uma mensagem relacionada com Salvador, não é? Isso nos reporta lá para o Jardim do Éden, assim que o pecado entrou no mundo. Quando Adão ouviu a voz do Senhor Deus, o que ele disse? Eu tenho medo. Fiquei com medo e me Medo de escondi. ti, medo de toda essa situação. Então o Senhor aproximou-se dele exatamente para dizer, não tenha. Não tenha medo. Isso significa que da parte do Senhor Deus existe essa disposição de pacificar o coração do homem. Então esse medo pode ser do nosso passado, da nossa vida pregressa, né? O medo de Deus, ele estava diante de um anjo, né? Sim. E devia ser o Gabriel, né? O poderoso anjo Gabriel. Imagina só, ficar na presença de um anjo. O ser humano treme. Treme. E aquele anjo, como emissário de Deus, tinha essa mensagem. Não tenham medo do brilho, do poder que está para além da compreensão humana, né? E outro medo seria o medo ético, né? O medo de não cumprir a vontade de Deus, que eu acho que vai ser desdobrado aí ao longo desse programa, né? O ser humano, quando ele entra em contato com a divindade, é natural que sinta medo, né? A gente estava há algumas semanas falando justamente dos 10 mandamentos e quando eles ouviram a voz de Deus falando, né? Porque a voz de Deus proferiu, né? Os 10 mandamentos pessoalmente, eles ficaram com medo. Depois eles falaram assim, não, Moisés, pede que Deus fale somente contigo e você fale com a gente, né? Toda vez que aparece a palavra não temas, a frase não temas nas Santas Escrituras, algo sobrenatural acontece. Ela sempre está relacionado com algo sobrenatural. Então, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, estava diante do mar e o povo indagou a Moisés, por que nos tiraste do Egito? Moisés disse, não temais, né? E aí o mar se abriu. E aqui nós temos um outro caso, né? Quando o anjo aparece e diz, ó, não temas, e vem as boas novas, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, uma libertação que acontece no Antigo Oriente, com o povo de Israel, e agora a libertação da vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, através do nascimento de Jesus. A palavra não temas, ela aparece pelo menos 366 vezes somente no Antigo Testamento. Você pode usá-la uma para cada dia do ano e uma outra ainda para o ano bissexto. Tão poderosa ela é no sentido de algo sobrenatural está acontecendo na vida do ser humano. No grego é temério, que significa algo definido, algo que está acontecendo e é para o bem da humanidade. E aqui nós encontramos justamente isso. E que paralelo a gente pode encontrar com relação aos dias de hoje? Não temas para nós também? Considerando que também tem uma coisa sobrenatural por acontecer aí, em breve, a gente aguarda. A gente pode usar esse não temas também nos dias de hoje? Com certeza. Esse não temas é para toda a humanidade, né? Porque o não temas, ele é precedido e antecedido do favor divino, né? Quando Deus diz não temas, é porque ele está favorável. Na Bíblia tem até, Paulo usa muito essa expressão, ou ele usa a expressão, os apóstolos usavam a expressão,
propício, né? Deus está propício, Deus fez a propiciação, por isso ele vem com essa mensagem através do anjo, não tenha medo. E hoje, medo do que o ser humano tem em relação a Deus? Medo de que ele está em absoluta desconformidade com a vontade de Deus. Uhum. E a mensagem... Medo de não atender a expectativa, medo de não ser salvo, medo de não ir para o céu. E São medos que pode acontecer, medo né? de não ser aceito. E esse é o clima essencial do Natal, ao comemorar aí o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é dizer que da parte de Deus existe uma ação salvífica que coloca o ser humano para além dos seus temores, se ele aceitar Amém, o perdão que veio através do Senhor Jesus. O nascimento de Jesus, ele arrebenta com qualquer tipo de medo, né? Essa é a função do nascimento de Jesus. Essa é a função do Natal, é lembrar que você não tem o que temer mais, que Cristo está em você, Ele nasceu, Ele morreu e Ele ressurgiu e deu a você essa convicção de permanecer nos seus caminhos e ter coragem para viver essa vida. E o texto, ele vai seguindo em frente, ele vai dizendo exatamente isso. Ele começa dizendo, não temas. Por quê? Porque eu estou te trazendo novas de grande alegria. E aí, o que quer dizer isso aí? Essas novas de grande alegria. A boa notícia, a mais bela notícia. Boa mas nova, boa né? nova, a comunicação. Veja só, notícia não é a comunicação de algo que pode acontecer. É a comunicação de algo que já aconteceu. Então, a salvação do Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo é a mais linda notícia que o ser humano pode receber. Cristo assumindo a nossa culpa, Cristo assumindo o nosso lugar como culpados. Essa é a boa notícia. E resolvendo, quitando a dívida da humanidade. Então, quando o anjo diz, não tenho medo porque acaba de nascer em Belém, o sonho de vocês, a expectativa de vocês, essa mensagem... Foi mais rápido que a internet. Cruzou os séculos e chega hoje ao homem ainda angustiado no século 21. Assim eu diria para você, faça desse seu Natal uma manjedoura para que nele o Filho de Deus, o seu Redentor, viva para todo sempre. É interessante que a palavra boas novas, no grego é shara, no árabe bechara, né? Nós temos um amigo Bechara, que significa abraço boas novas, ele, um abraço para o pastor Bechara. Boas novas significa evangelho, ela está relacionada, interrelacionada, melhor dizendo, com a primeira frase, não temas. O anjo ele diz, não temas, mas ele dá o resultado. Por quê, né? Por que não temer? E esse resultado está no Evangelho e nós acreditamos que o Evangelho é Jesus Cristo. Em Cristo não há mais medo para nada. Tem mais uma coisa, esse não temas não é uma sugestão, não é uma dica, esse não temas é um mandamento. Isso significa que uma vez sabendo que Jesus veio, quitou nossa dívida na cruz do Calvário e oferece o seu perdão, sabendo disso, eu insistir no medo de mim mesmo, do meu passado, de minhas culpas, significa que eu estou em desobediência ao Senhor Deus. Ao ouvir a mensagem de Cristo como Redentor, Ele quer que nós entreguemos nossa vida e vivamos a vida abundante que Ele trouxe para nós. Que coisa mais linda, né? Se é verdade, então, que o anjo foi mais do que foi mais rápido que a internet, foi mais rápido que o jornal, que dá a notícia mais rápido, ele veio trazer a notícia de alguma coisa mais linda, mais maravilhosa que aconteceu, por que só os pastores ouviram? Ele não podia ter ido na cidade toda, em Belém, nas outras cidades, falando, aquele que você estava esperando nasceu, eu trouxe novas maravilhosas de grande alegria. Por que só para os pastores? Eles têm uma representatividade, né? Essa representatividade, ela abarca toda a humanidade. Ela não está representativa em algo somente populacional, regional, mas ela abarca todos os seres humanos, de toda a face da terra, de todas as épocas. Esse ouvir da mensagem
é o ouvir da mensagem que vai além das fronteiras religiosas instituídas pelo judaísmo. Esses pastores, mas com toda certeza, eles eram pessoas simples e humildes, mas que estavam sintonizados com as profecias. É aí que eu quero chegar. Tem uma profecia, Se todo mundo estudava, aquela profecia estudava. das 70 semanas de Daniel, que não vem um caso explicar, mas havia uma profecia do profeta Daniel que localizava, para quem ele estudava as Escrituras, localizava a chegada do Messias por ali. Então, esses caras, com certeza, estavam sintonizados com isso. E Deus se manifestou para eles porque haveria para a mente deles um significado que era o cumprimento da profecia da vinda do Messias. Então, olha a importância das pessoas estarem sintonizadas com a vontade de Deus, não é? Aliás, essa é uma mensagem para nós hoje em dia, né? Com certeza. Diante do breve regresso do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta, na verdade, era contextualizando e justamente chegar aí. O que faz com que a gente seja como os pastores, sabendo que uma nova vinda de Cristo se aproxima, o que faz de uma pessoa ser mais semelhante aos pastores que vão ouvir ou semelhante às pessoas ou tantas outras pessoas que estavam ali e simplesmente nem deram bola e nasceu e ele ficou tentando mostrar que ele era o Messias, sendo que já, se existia a profecia, todos eles deviam estar aguardando, não é verdade? Qual é o perigo que a gente corre? Como é que a gente pode se comportar, então, aguardando a segunda vinda, como os pastores e não como o restante dos judeus? Toda pessoa que espera a volta do Senhor Jesus Cristo, ele tem que esperar através de uma expectativa. E a expectativa ela está em conexão com uma esperança. A esperança é a expectativa por aquilo que é bom. Essa convivência com o Evangelho é aquilo que vai nos dar força para permanecermos firmes até o último suspiro, ainda que o Senhor demore de voltar, ainda que o Senhor ele se atrase dentro dessa perspectiva humana do seu retorno, mas o homem ele permanece firme quando ele tem essa perspectiva viva em seu coração, através da comunhão, através da oração, através do estudo da palavra do Senhor, e sempre vivendo o Evangelho, porque para nós o Evangelho em Cristo, é aí que está o nascimento do Senhor, o Evangelho em Cristo, ele não se limita apenas a esta terra. O Evangelho em Cristo ele é para a eternidade. Aqui é uma passagem apenas. E todo crente ele vive feliz, tendo esta convicção plena que Jesus nasceu e trouxe vida e vida em abundância. Tem uma expressão muito conhecida assim, no cristianismo que chama-se revelação, né? Ou como o Senhor Deus gostaria que o máximo de pessoas conhecesse a sua revelação. Em relação ao segundo advento, não é? Pessoas simples podem ter conhecimento disso. Aqueles sábios que vieram, aqueles magos que vieram, mas que eles tinham entrado em contato com uma profecia, aquela profecia de Balaão, uma estrela procederá de Jacó, através, possivelmente, da Bíblia, a tradução dos 70, a primeira tradução, Septuaginta, traduzida para o grego, e poucos volumes disso tinha no mundo, mas eles com certeza tiveram acesso à Septuaginta e vieram, ao mesmo tempo em que Deus está sintonizado com mentes científicas, cultas, ele também pode se comunicar com pastores, com pessoas muito simples. Isso é a revelação de Deus. Nós estamos aí na iminência do segundo retorno do Senhor Jesus Cristo, né? E o Natal tem que nos ligar a isso também. Da mesma forma que existia a profecia das 70 semanas, existe a profecia... A profecia sobre a volta de Jesus, né, pastor? Muito forte, tanto no Velho como no Novo Testamento. Que a gente use esse momento, então, para lembrar e se comportar como os reis, como os pastores e aguardar ansiosamente por esse dia. Isso, o que Deus tem para nós, o que Ele tem a nos comunicar sobre o segundo advento de Cristo. E sobre isso também não precisa ter medo, né? Mas de jeito nenhum. Alguma. Quem está em Cristo não tem que ter medo de nada. E o cântico continua. Ele fala assim, ó, trago boas novas de grande alegria que serão para todo o povo. Que todo povo é esse? Saiu da fronteira de Israel, não é somente para os judeus. Olha, coisa né? linda. Não está, essa perspectiva do nascimento não é uma perspectiva de rei para uma nação, mas de rei para o universo. Olha que maravilha. É a globalização da graça, né? Da graça.
Assim como o pecado está globalizado, Jesus Cristo veio para quitar a dívida de todos. E todo o povo que existia na terra naquele tempo, e todo o povo que existia antes daquele tempo, e todo o povo que existiria depois daquele tempo, e você que está nos assistindo, e nós também, Isso, né? ela estava ali sendo comunicada através de um anjo, mas é para ser comunicada através dos que amam e conhecem a Jesus Cristo, né? Comunicar a todos os povos que já veio salvação em Cristo Jesus. Por isso que o eco do anjo tem que ser a nossa voz. Com A certeza. gente tem que continuar falando desse cântico. Gente, você não precisa ter medo. Você e eu precisamos ser o eco desse canto. Né? Nasceu em Belém o Salvador do mundo. Essa Existe essa é a alguém, missão. existe alguém que não sabe ainda que o Salvador nasceu? Você precisa falar. Canta esse cântico por onde você for. É a nossa missão, não é verdade? E seguindo, o cântico vai. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui há a menção de pelo menos duas vertentes: Salvador, Cristo e Senhor. Por que existiu isso e por que foi dito dessa forma? Essas duas palavras, elas estão interligadas. Salvador, no grego é soter, que vem de soterologia, salvação, né? Na teologia existe a doutrina da salvação, soterologia, Salvador, soter, no grego. Por isso quem nasce em Salvador é soterapolitano. Soterapolitana, bem lembrada. E aí você encontra nessa interligação dessas duas palavras uma única forma concluente para a vida humana, que é a libertação. Então o texto está dizendo sobre o libertador. Então nasce o libertador. Liberta do quê? Do cativo do pecado. Então Cristo, ao ser Senhor, ele é Cristo porque é libertador. E é libertador porque nasceu Salvador. E veja só. Tem a parte do Senhor. O Senhor é Ele vivendo em nós. Aquilo que Ele pede de nós. Quer dizer, Cristo nasce para viver em nós. Como Salvador, nos liberta da culpa e como Senhor nos conduz na sua justiça, nos seus caminhos de retidão. Veja só que coisa maravilhosa, né? Ele não pede de nós, senão o que Ele vive em nós. É muito interessante o que o anjo colocou, porque é muito fácil cair nessa armadilha. Ah, Jesus, meu Salvador, o externo. Não, mas Ele é Senhor, o interno, aquele que veio para comandar a minha vida. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, né? Essa é a conclusão, isso é ser Senhor. Ele é não somente aquele que te liberta, mas é aquele que te ajuda a viver, porque ele veio cumprir a lei, né? A gente vai falar mais um pouquinho para frente sobre isso. Ele te ajuda a viver nessa nova vida, né? Como Salvador, Ele nos libertou da culpa, como Senhor, Ele nos livra de nós mesmos, de nossas paixões, de nossas fragilidades. Ele é a força divina em nós. Ele é o dono, né, da nossa vida. Isso, exatamente. Se você pega, por exemplo, né, Muniz, toda a estrutura bíblica, você vai encontrar dois caminhos de adoradores. Aqueles que adoram a Deus e os adoradores do inimigo de Deus, né? São sempre dois caminhos, duas vertentes na estrutura bíblica. E nessas duas vertentes você tem Senhor para os dois lados. Você tem aquele que é o Senhor da vida e você tem o Senhor da morte. Cristo é o Senhor da vida. Então Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso ser, é Ele que nos liberta e em permanecer em nós, nos mantém no caminho dEle. Sabe essa expressão, Senhor nos livra, sabe do quê? Dessa conclusão absolutamente humana e depravada, quando eu digo a vida é minha. E faço dela o que eu bem quiser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não tem, até Jesus chegar, porque quando Ele chega, a gente diz, a minha vida é do Senhor. E eu quero vivê-la de fazer da minha vida daquilo que Ele quiser. Que Ele quer. Né? E nós estamos numa época interessante, porque no pós-modernismo, a vida é do homem, não é mais de Deus. Né? Eu sou o dono, eu sou a Bíblia, um Deus. ela vem para quebrar esse modelo pós-moderno, antropocêntrico, antropocêntrico, de que Deus é a vida, que Deus é o dono da vida, né? É isso. Jesus como Senhor, Ele diz que a nossa vida é absolutamente teocêntrica, ela tem Deus no centro de nossas decisões, do nosso querer. A minha vida é dele. É dele. Isso não significa uma robotização. De maneira alguma. Significa
que eu decido que Ele vive em mim, o que Ele pede de mim, porque é só para o meu bem. Agora a gente está caminhando para o finalzinho do programa, de maneira que o cântico mesmo a gente vai abordar na semana que vem, porque existe uma relação entre o cântico de Natal e a lei? Você acha que existe? Aguarda o programa da semana que vem. Mas eu não vou embora, nós não iremos embora, sem que os nossos queridos amigos deixem uma mensagem de Natal para vocês. A mensagem que eu tenho para você nesse momento maravilhoso, onde se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo, é que você aprenda que o nascimento de Cristo é uma libertação. A libertação do medo, a libertação das dúvidas que você tem, a libertação de viver somente para si. Agora você é do Senhor Jesus Cristo, você é de Deus, e você em Cristo, você tem todas as possibilidades do mundo de ter alegria no seu coração, paz na sua vida, porque Jesus nasceu e nasceu para lhe dar a salvação. Isso, a minha mensagem é, pegando aí um pouco da etimologia do significado de Jesus. Jesus significa Jeová é a salvação. Jeová, salvação. Jesus é a salvação para o mundo inteiro, mas especialmente para a sua vida. Você que já é um cristão ligado, que já tem Cristo vivendo, continue, jamais. Olha, uma pessoa ligada a Cristo, ela dificilmente apostata de Cristo. Vai com Ele até o glorioso dia. Agora, se você ainda não aceitou a Cristo no seu coração como o seu Salvador, é agora, hein? É agora, nesse Natal. Chegou o momento de você dizer, Senhor, eu quero que Tu seja a salvação de mim mesmo, do meu passado. E Ele vai acreditar na sua vida, o seu perdão absoluto, para que você não tenha mais nenhum medo do seu passado, nem do presente, nem do futuro, porque Ele é a nossa paz. Amém, é isso mesmo. A gente vai estar juntos no próximo programa semana que vem, tá bom? E você, amigo querido, eu vou encerrar justamente com o que a gente falou hoje. Você não precisa ter medo de nada, porque a melhor notícia nasceu. Jesus Cristo, que quer ser o seu Salvador e o seu Senhor. Deixe Ele ser essas duas coisas na sua vida sem medo. Fique com Deus e até o próximo programa.